e o modo de viver. Continuemos então bem. E também a intenção. Qual era a intenção de Paulo? Meus amados irmãos, a intenção de Paulo não era então de ser um homem violento, um homem então brigão, não era de ser um homem então que usava da sua força, dos seus punhos. Não! A intenção de Paulo era pregar o Evangelho. A intenção de Paulo era então, vamos dizer, pregar o Evangelho e ganhar almas, fundar igrejas, visitar os crentes. A intenção dele era essa, então, de fazer o reino de Deus então continuar na terra. Era a intenção dele, era pregar, era visitar, era ganhar alma, implantar igrejas. Era este o modo de Paulo, a intenção dele. E tudo aquilo, então, o jovem pastor, por nome de Timóteo, ele tinha um cuidado, estava vendo tudo aquilo, os de passo a passo ele estava vendo, então, o modo do seu líder, o modo, então, do seu pastor. Ele era cuidadoso com isso, né? A intenção e também a fé, né? Ele via que Paulo era um homem de fé, era um homem então que tinha fé. Aí, meus amados, Timóteo também agora estava seguindo a mesma pisada. Quando aqui nós vemos então em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: trazendo a memória a fé não fingida que em ti há, e qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aquela mesma fé ele estava adquirindo de Paulo. Ele via que Paulo era um homem de fé, era um homem que tinha fé em Deus, fé no Todo-Poderoso, e agora ele estava também seguindo as mesmas pisadas, homem de fé. E Paulo elogiou aqui no versículo que nós lemos, elogiou ele, então aquela fé não fingida, não era uma fé fingida, mas uma fé verdadeira. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, prosseguindo ainda também, longanimidade. Ele via que o apóstolo Paulo era um homem longânimo, tinha longanimidade. Meus amados irmãos, era aquele homem que tinha toda a prudência, todo o cuidado, toda a reverência. Era um homem que possuía tudo isso de Deus. E o Timóteo estava observando, estava tendo cuidado, estava seguindo aquelas pisadas. Ele estava seguindo a doutrina, seu modo de viver, a intenção, a fé e a longanimidade. Ele estava seguindo, estava então, e com aquilo Paulo se alegrava. Ele vê aquele jovem pastor, então, meus amados, na estrada, no caminho. É muito importante, meus amados. Olha, o nosso pastor, vamos dizer, o pastor de uma igreja, não diga que seja só o nosso, ele tem os auxiliares dele, tem os obreiros. Mas ele, meus amados, ele fica observando, ele observa o modo de cada um. Não é, irmão Paulo? Ele observa o modo de cada um, ele está observando, vendo. E, meus amados irmãos, nessa observação, ele sabe da sua vida, sabe como é o seu modo de andar, seu modo de agir. Ele conhece tudo. Aqui Paulo estava, então, meus amados irmãos, conhecendo então o jovem pastor interessado, o jovem pastor com o cuidado de aprender, de viver aquela vida como Paulo, viver aquela vida como um homem de Deus. Ele estava tendo cuidado. E aqui nós vemos então, como diz também, não só a unidade, mas também o
o amor. Paulo amava a todos. Paulo amava as igrejas por onde ele passava, para onde ele pregava, onde ele implantava uma igreja, aquele amor ardia no seu coração por aqueles irmãos. De vez em quando ele ia visitar, de vez em quando ele ia levar um consolo, levar uma palavra, um ânimo. Sempre ele tinha um cuidado, ele tinha amor pelas igrejas, ele tinha amor pelos irmãos, ele tinha amor pela obra. E o Timóteo observando, com cuidado. Vimos? Com cuidado. Outro, paciência. Outra palavra importante que tinha em Paulo, a paciência. Ele era paciente. Não era aquele homem agitado, não era aquele homem avexado, não era aquele homem, então, meus amados irmãos, que usava da violência. Não, mas era aquele homem paciente. Paciente, deixando exemplo para os demais, deixando exemplo para Timóteo, deixando exemplo para os outros companheiros, como Silas e outros mais, que lhe acompanharam, que lhe ajudaram, Barnabé e mais. Então, meus amados, isso é importante. E estava sempre Timóteo observando tudo isso de Paulo. Estava observando e seguindo, não só a doutrina, não só o modo de viver, não só a fé, não só a longanimidade, não só o amor, não só a paciência, mas em tudo. Ele estava observando tudo e estava cumprindo tudo direitinho de uma maneira importante. E Paulo se alegrava, Paulo sentia-se alegre em ver aquele homem seguindo as suas pisadas. Aí Paulo continua dizendo assim, olha, outras coisas, irmão, que é perseguições e aflições, outras coisas que aconteceram na vida de Paulo. Ele foi muito perseguido. Os irmãos sabem, passou aflições, passou então tribulações. Ele foi um homem dessa forma e estava sempre agora o jovem ouvindo, aprendendo, estava sempre seguindo. E aí Paulo continua dizendo então dessa forma: quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Glória a Deus. Quantas tribulações eu sofri e o Senhor me livrou de todas elas. Aqui agora faz eu me lembrar quando Paulo e Silas, conhecido também por Silvano, seu companheiro, lá de Troas, quando eles então agora foram correndo em caminho direito para Samatrácia, e dali para Neápolis, de Neápolis então para Filipe, que é a primeira parte da Macedônia, é uma colônia. Quando ali ele chega na cidade de Filipe, e lá na beira do rio, eles procurando lugar para oração, para cultuar a Deus, porque ali em Filipe não tinha um templo, não tinha uma igreja. E chegaram à beira do rio, estavam aquelas mulheres ali, também lavando roupa, e eles começaram a falar, começaram então agora a falar para elas. E aquelas mulheres atentas ouvindo, e uma mulher por nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, diz que os ouvia a palavra de Deus e aceitou. E aí, logo que ela aceitou, irmão Romicia, eu sempre elogio então uma pessoa daquela forma. Logo que ela recebeu Jesus como Salvador, aceitou Jesus, aí ela disse para Paulo e Silas: se vocês julgassem que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Que coisa linda, ela queria hospedar. Eu admiro, tem crente a ver, tem 30, 40 anos, nunca hospedou ninguém na casa dele. E aquela mulher ali, logo que aceitou Jesus, disse: olha, se vocês julgassem que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E aí Paulo e Silas ficaram, constrangeu a ele, né? Mulher ricona, rica. Meus amados irmãos, ela, segundo a Bíblia, era uma mulher rica, de condição. E agora eles ficaram alguns dias na casa dela. E quando então, meus amados irmãos, agora saíam para a oração, eles iam orar, e quando eles iam, Paulo estava dizendo dessa forma: tu porém tens seguido a minha doutrina.
Então Timóteo tinha aquele cuidado. Era jovem, era pastor, era um homem de Deus, instruído em casa pela sua avó Loide, pela sua mãe Eunice. Ele sabia aquelas sagradas letras que ele tinha aprendido lá no lar, lá naquele lar, bem instruído. Loide e Eunice tinham o maior cuidado para com aquele menino, tinham o maior cuidado para com ele. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está nos alertando também a esse respeito, dizendo assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Tem lembrança daquilo que aprendeu lá com a mãe, aquilo que lá aprendeu com o seu pai, aquilo que ele aprendeu lá do seu pastor, do seu líder, daquela doutrina dada pelo seu líder. Não vamos esquecer. Vamos sempre continuar seguindo, honrando, tendo o maior cuidado, porque isso é importante. Então aqui o apóstolo dizia: tem seguido a minha doutrina e modo de viver. Então Timóteo tinha um cuidado também, o modo de viver de Paulo. Ele estava observando o que Paulo estava vivendo. Ele tinha um cuidado de seguir o viver dele. Ele via como era a vida de Paulo, o andar dele, o agir dele, a forma como ele se comportava diante dos irmãos, diante da igreja, diante de todos, das autoridades. Então ele tinha o maior cuidado, estava sempre ligado no modo de viver de Paulo. Que coisa linda! Também no nosso dia nós precisamos disso. Ver como é o nosso pastor, o modo dele, o agir dele, como ele dirige o culto, como ele dirige os trabalhos. Eu quero dizer para os irmãos que todos os pastores, embora seja da nossa igreja Assembleia de Deus, mas cada pastor tem o seu modo de trabalhar. Os irmãos estão cientes disso, não é, irmão Paulo? Todos os pastores têm o seu modo de trabalhar, tem o seu modo. Eu, pelo menos, irmão, quando um pastor vai transferindo que o outro chega, tinha uma jovem ali na cidade, adivinhadora, e dava grandes lucros aos seus senhores, grande lucro aos seus grandes da cidade. Aí quando Paulo e Silas ia para a oração, ela ficava: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Palavra até bonita, né, irmão? É por isso que a Bíblia diz assim: julgai os espíritos se é de Deus ou não. Parecia bonito as palavras: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aí ela disse aquilo ali por muitos dias. Mas Paulo, que era paciente, nós vimos aqui na leitura, que era um paciente, ele estava aguentando, mas teve um dia que ele se perturbou. Quando ele ia passando, e aí ela: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo se perturbou e voltou para trás e disse: Espírito, eu te digo, sai dela, sai dela. E aquele espírito saiu e ela ficou livre, né? Liberta. Jesus libertou. E aí, agora sim, agora lá vem então agora a perseguição, vai vir agora a tribulação, vai vem os momentos então de perseguição para os dois homens de Deus. A moça foi liberta. Agora aqueles senhores viram que agora o seu lucro estava perdido, não tinha mais lucro, não tinha mais, agora como? E aí mandaram prender a Paulo e Silas, mandaram levar para a praça, lá para a presença dos magistrados. E lá na presença dos magistrados, a multidão agora então se reuniu e chegou a dizer que esse homem não cessa então de perturbar a nossa cidade. Porque nós somos então romanos e eles não cessam de perturbar a nossa cidade e de trazer costumes que não devemos então aceitar.
Era o que ele dizia naquele momento, aquele povo, aquela multidão. Agora os magistrados, irmão, rasgaram as vestes, então, de Paulo e Silas, então deixaram os homens de Deus quase nus, rasgaram as vestes, e eles então mandaram açoitar com vara, mandaram açoitar os homens de Deus. E aí mandou que o carcereiro levasse ali para a prisão e amarrar 10 irmãos bem no tronco com ele, bem seguro. Mas essas coisas não intimidam os homens de Deus, o povo de Deus. Eu não sei se hoje tem uma dessa forma, não sei. Para aquele tempo tinha. Então Paulo e Silas então amarrados no tronco, pés e mãos. Mas diz que perto da meia-noite aqueles dois homens começaram a orar e começaram a cantar. Aqueles dois homens começaram a louvar o nome do Senhor. À medida que eles oravam, cantavam, e os demais presos estavam ouvindo aquilo que eles falavam. Com as vestes rasgadas, com o corpo todo ferido, então açoitado com vara, estavam minando sangue, então, aqueles homens, mas mesmo assim estavam alegres, orando e cantando e louvando o nome do Senhor, nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Aí Paulo chega a dizer, neste versículo, então, que muitas tribulações sofreram, mas o Senhor livrou de todas elas. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso, o Senhor livrou de todas elas. Paulo e Silas, meus amados irmãos, sofreram, mas Deus o abençoou maravilhosamente. Deus guardou, Deus deu vitória, Deus ajudou de uma forma tão importante. Meus irmãos, já estamos então, não tem como nós então irmos até o fim dessa mensagem. Nosso tempo já foi embora, né? Mas eu quero ainda falar bem aqui ainda, o versículo 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Uma instrução maravilhosa para o jovem pastor, para o homem de Deus, né? Permanece naquilo que aprendeste. Igreja do Senhor, vamos permanecer naquilo que aprendemos. Eu digo para os irmãos que eu ainda hoje me lembro de mensagens, de palavras, de ensinamento ainda dos meus primeiros pastores. Eu ainda lembro, na tua memória, né? Dos meus primeiros pastores. Vamos então, meus amados, fazer como diz aqui, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, né? De que tens desde a tua mocidade, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio, né? Aquelas letras, aqueles ensinamentos que então Lorde e Eunice ensinou ele lá na sua casa, lá na casa, aquele ensinamento ainda estava na mente dele. Tu tens então aprendido. É coisa linda. Ensina teu filho, ensina tua filha, ensina então agora os teus de casa. Vamos fazer isto agrada ao nosso Deus. Isto agrada ao nosso Deus. Que Deus abençoe e nos guarde, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.